um compêndiozinho, né, que são artigos que muitas vezes se complementam. E aí a gente pode montar um artigo mais robusto para uma publicação numa revista científica, tá? E aí seria show de bola, pegar ali, ver os melhores artigos para a gente tentar uma publicação numa revista científica. Então, isso seria legal, tá? Bom, dito isso, pessoal, eu quero então mudar aqui a minha apresentação de tela. Vou botar agora uma tela de apresentação que eu quero compartilhar com vocês para a gente iniciar a temática que eu selecionei para hoje, tá? Como eu falei no iniciozinho da aula. Vocês já estão vendo a tela aí, né? O tema que eu estou propondo para essa discussão, vou mudar aqui também no cenário da live. Então, vocês já estão vendo aí, né, a proposta do tema, que é Educação 4.0, Desafios da Sociedade do Século XXI, né? É uma conversa aí sobre esse professor 4.0 no contexto dessa sociedade que seria 4.0, né? Pensar aí nessa conjuntura, né? Então, diante desse tema, cabe perguntar: o que é essa educação 4.0? O que significa essa expressão, né? Quem é esse professor 4.0 e que mudanças no modo como ele ensina e aprende precisa ser por ele incorporada, né, nas suas práticas pedagógicas, tá? E para responder a essa pergunta, deixa eu só organizar melhor aqui as coisas. Para responder a essa pergunta, é necessário a gente compreender, tá certo? Alguns conceitos que estão envolvidos, como o conceito do termo ou expressão 4.0. O que é essa expressão? De onde ela vem, né? Essa expressão 4.0 é, na verdade, uma adjetivação que se aplica ao fenômeno da expansão sem precedentes aí das tecnologias digitais e as áreas em que elas predominam, né? É importante entender aqui, por tecnologias, né, o conceito básico, como sendo toda forma de aplicação da ciência. Eu acho que eu cheguei a comentar esse conceito com vocês, mas é importante esse reforço. Então, e como ciência como sendo a sistematização do conhecimento produzido ao longo da história em cada uma das áreas do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento. Ou seja, tecnologia é tudo que o homem produz para o seu uso produtivo como resultado do conhecimento por ele sistematizado, construído, acumulado em cada uma das áreas do conhecimento humano, né? Tecnologia seria a materialização desse conhecimento construído. Desde uma faca que o homem primitivo esculpiu na pedra para se defender dos predadores, né? Até o mais sofisticado robô dotado de inteligência artificial, capaz de identificar, interagir com o mundo ao seu redor, enfim, na verdade, tudo, né?
tudo estaria relacionado a tudo que o homem produz nesse contexto pode ser chamado então de tecnologia, tá? Na realidade, essa adjetivação surge no contexto da história da chamada Revolução Industrial, que foi marcada por 3 fases, tá? Até este momento que a gente está vivendo, porque a gente está na fronteira entre a terceira e a quarta fase e a quarta Revolução Industrial, né? Queremos então apresentar um rápido resumo dessas 3 fases da Revolução Industrial por 2 razões simples. Primeira é que a mudança de cada uma, né, a passagem de uma para outra, foi definida por mudança nas estruturas tecnológicas que sustentavam aquele momento, né, de revolução industrial que estava sendo vivido, tá? Então, a primeira é porque as tecnologias estão por trás desse processo de mudança entre uma e outra fase, tá? E a segunda é porque cada uma dessas fases da Revolução Industrial demandaram mudanças sobre a educação, tá? Sobre as práticas educativas, sobre as necessidades do sistema educacional, ok? Então, essas são as razões porque é interessante a gente ver e analisar esses aspectos. Tem mais gente chegando aí, deixa eu... Professor, com licença, o slide saiu, deixa ele estar apresentando para a gente, viu? Muito bem, obrigado por colocar. Vou retornar a apresentação aqui. Obrigado por avisar. Tá aí de volta, não tá? Tá sim. Então, o quadro anterior foi só uma apresentação daquilo que a gente estava colocando, tá? Então, na verdade, o quadro anterior foi só uma introdução desse aspecto mais geral sobre o que é Educação 4.0 e tal, e agora a gente vai entrar nessa análise dos momentos, das fases da Revolução Industrial que aconteceram. Bom, a primeira Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra por volta do ano de 1760, quando os primeiros motores a vapor foram introduzidos nos pátios das fábricas. Essa mecanização ela proporcionou melhorias nos processos produtivos, né? Já que a força do trabalho humano foi substituída pela força gerada pelos motores que foram introduzidos ali nesse processo. A principal característica da primeira fase, da primeira revolução industrial, é então a substituição da manufatura pela maquinofatura. O trabalho artesanal dá lugar ao trabalho mediado pelas máquinas, tá? As primeiras indústrias atendiam basicamente a produção têxtil, ok? E nessas indústrias começaram a se estabelecer novas relações de trabalho. É quando surge o trabalho assalariado, começa a divisão social do trabalho, né? E nasce aí o capitalismo industrial, substituindo o capitalismo mercantil que predominava até então. Porque até então a troca o capital ele circulava mediante a troca de mercadorias, né? Que aconteciam principalmente via marítima entre os países, entre os povos. Nesse momento começa a surgir o capitalismo industrial. A primeira revolução industrial fica basicamente circunscrita à Inglaterra, né? E termina por volta de 1850,
quando tem início a segunda Revolução Industrial. Na educação, o principal impacto da primeira Revolução Industrial foi a necessidade de alfabetização em massa da população economicamente ativa, né, ou produtiva, tá? Para que essa população em idade produtiva pudesse ter acesso aos pátios das fábricas. Então, para que as pessoas pudessem ser contratadas nas fábricas, elas precisavam, pelo menos, saber ler, escrever, para poder ler os manuais, para conseguir entender, ler as placas de avisos de segurança no trabalho, enfim, né, as orientações necessárias para o desenvolvimento das atividades com segurança e com produtividade. Okay? Essa foi então a principal demanda na educação, porque o contingente de analfabetos era muito grande. A segunda Revolução Industrial corresponde ao processo evolutivo das tecnologias que modificaram ainda mais o cenário ali econômico, industrial e social, tá? Essa fase ela se iniciou na metade do século XIX, né, 1850 por aí, e se estendeu até meados do século XX. Então, basicamente, ela se encerra no final da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Que se deu ali em 1945, então por aí, tá? Ela pode ser resumida com os seguintes destaques. Ela também tem início na Inglaterra, mas logo se estende para outros países, tá? Países desenvolvidos da Europa, Estados Unidos, Japão, tá? As principais características da segunda Revolução Industrial são: substituição da sua matriz energética, né? O carvão e a energia a vapor dão lugar à eletricidade e ao petróleo, né? Ocorre também a diversificação do parque industrial. Da área têxtil se expande para outras áreas, principalmente energia elétrica e química, tá? Há um aumento dos lucros e, por conta disso, e nesse contexto, se inicia o capitalismo financeiro, né? É ali que começa, então, o movimento de bolsas de valores e tal, começa a surgir, tá? É nesse período da segunda Revolução Industrial. Novas relações de trabalho se estabelecem nesse contexto, conhecidas como Taylorismo e Fordismo, né? Pautados aí no pensamento liberal, desenvolvendo relações capitalistas de produção. Possivelmente vocês viram esses conceitos, viram essas relações de trabalho e tal ao estudar história, enfim, até mesmo geografia, na jornada formativa de vocês. Há uma substituição do ferro pelo aço, né? Criação dos antibióticos. Com a evolução da indústria química, começa a ser produzido muitos medicamentos, novas medicações, né? E outros produtos químicos importantes, mas, por exemplo, a criação dos antibióticos foi uma criação, foi algo importantíssimo naquele contexto. Também a indústria elétrica e eletrônica começa a florescer, então a criação da lâmpada, a invenção do telefone, a invenção da televisão, né? Uso de máquinas e fertilizantes na agricultura, tudo isso dentro desse contexto da segunda Revolução Industrial. A lâmpada, na verdade, é um pouco anterior a isso. A mudança da matriz tecnológica, né,
que permitiu a substituição da mão de obra por máquinas, dando origem ao processo de automação nas linhas de produção. E aí nós temos uns filmes bem legais de Charlie Chaplin, né? Que tratam disso de forma muito bem-humorada, de forma muito inteligente, fazendo uma crítica muito forte àquele contexto de trabalho, né? Aquelas condições de trabalho. Então, muito interessante. Eu vou até colocar o link de um desses filmes, tem disponível na internet, aí até no YouTube. Eu vou colocar depois o link lá para vocês, que eu acho que vale a pena dar uma assistida nesses filmes. É divertido e interessante. Na educação, começa um movimento pela universalização da educação, né? Já não era mais suficiente apenas a alfabetização, era preciso especialização, né? Era preciso um avanço na educação, principalmente na educação para o trabalho. Então ali começa a ser criados cursos profissionalizantes em diversas áreas, em áreas específicas, especialmente na área elétrica, na área química, na área petrolífera, né? Então começa a haver uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de mão de obra destinada à ocupação dessas vagas de trabalho aí no mercado de trabalho, né? Bom, e aí nós chegamos na terceira revolução industrial, que é também chamada de revolução técnico-científica. Ela teve início com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, período em que se seguiu um avanço tecnológico até então nunca vivenciado, tá? Ocorre ali um aprimoramento de técnicas que abrangiu não só o processo produtivo, mas também a própria ciência. Então surgem novas metodologias de pesquisa, a ciência começa a se tornar muito mais produtiva, há uma expansão enorme de pesquisa em diversas áreas, tá, do conhecimento. É quando surgem as indústrias de alta tecnologia, quando começam a surgir as indústrias de alta tecnologia, com destaque para a robótica, para a genética, para as telecomunicações, né? Especialmente aí as telecomunicações, o desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação, né? As TDICs começam a surgir nesse contexto aí, e isso causa uma revolução nesse conjunto de práticas, principalmente, né, nas práticas produtivas e nas práticas científicas, no desenvolvimento da ciência, né? Nessa fase ocorre o início da globalização, graças ao avanço das tecnologias digitais da informação e comunicação, né? As novas tecnologias desenvolvidas nessa fase possibilitaram que as informações fossem transmitidas cada vez mais rápido, estimulando a interação entre as pessoas a nível global. Especialmente as universidades começam a fazer parcerias entre si, pesquisadores estudando temas comuns, mesmo à distância, né? Usando agora os recursos das tecnologias digitais, da informação e comunicação, né? Na verdade, foi o avanço dessas TICs, né, que possibilitou o avanço de todas as outras áreas do conhecimento, de todas as outras áreas, e, né, a produção sem precedente de novas tecnologias, tá? Em todas as áreas. A internet e os eletrônicos diminuem a distância e o tempo, que são as duas principais grandezas de controle humano, né? O tempo e a distância sempre foram dimensões que, de certa forma, limitaram e controlaram o homem, né?
e com o advento da internet, né, surgimento de equipamentos eletrônicos assim, de forma abrangente, essas dimensões parece que foram reduzidas, né, foram controladas, foram pelo homem, e tudo isso provocando mudanças radicais em toda a estrutura da sociedade, né? As distâncias foram encurtadas, o tempo foi redimensionado, né? E tudo isso provocando mudanças, inclusive na educação. Ocorre aí o fomento da educação à distância, o uso de tecnologias digitais na mediação dos processos de ensino e aprendizagem. É o caso, por exemplo, da robótica educacional, né? E tudo isso que nós estamos vivendo. Nós estamos nesse momento da terceira revolução industrial, na fronteira dela, né? Nós estamos aqui. E eu sou testemunha, juntamente com os colegas aí, mais de 50 anos, dessas transformações que aconteceram na sociedade e na vida das pessoas, né? Por conta da mudança das matrizes tecnológicas que foram introduzidas no nosso dia a dia, na vida do cotidiano e na sociedade. As relações mudaram, né? As relações dos homens entre si, com o meio ambiente e tal, e é justamente aqui que ocorre o cumprimento, a gente chegou a comentar sobre isso, o cumprimento da profecia de Daniel, né? Interessante o texto de Daniel, capítulo 12, verso 4, quando ele diz assim: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, se a gente tinha dúvida de que nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos, conforme as profecias bíblicas que anunciam a volta de Jesus, e, enfim, não precisamos ter mais dúvida, né? Eu acho que a profecia mais contundente que define esse momento profético histórico é essa profecia de Daniel, né? Então, nós vivemos isso, essa transformação assustadora, impressionante, que aconteceu na sociedade em função do avanço da ciência, da multiplicação das tecnologias, em função do avanço da ciência, né? E aí surge a quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0. É de onde vem a designação proposta na temática aí da aula de hoje, tá? Então, é aí que surge essa situação específica aí da revolução, da quarta revolução industrial, né? Muito bem. Diversas áreas da ciência adotaram essa designação para caracterizar esse momento que está às portas e em muitos casos já chegou, né? Agro 4.0, empreendedorismo 4.0, educação 4.0, são designações para a transição, né, em direção a esses novos sistemas aplicados, que já estão começando a dominar a sociedade, o mercado, né, e os meios produtivos. O agronegócio brasileiro, por exemplo, pode ser considerado 4.0, né? É o agro mais competitivo e que mais cresce no mundo, né? O nosso país é uma potência agrícola.
graças a altos investimentos em tecnologia, né? Para vocês terem uma ideia, os tratores que trabalham nas grandes lavouras, soja, milho e tal, eles são equipados, né, com robôs, sensores, dispositivos eletrônicos, sensores que são pequenos robôs que ficam ali na esteira, né, quando os tratores estão preparando o solo. E esses sensores, esses pequenos robôs, são responsáveis por identificar pragas, né, ervas daninhas que possam estar ali presentes ali no solo, né, para já nesse momento de preparação do solo já né, jogar sobre ele ali o defensivo agrícola, o veneno apropriado para combatê-los, né? Isso gerando uma economia fantástica, aumentando de forma extraordinária a produtividade daquele terreno e promovendo uma melhora na qualidade do produto, né? Porque aí você precisa aplicar menos defensivos agrícolas depois sobre a lavoura, né, como um todo. Então isso aí é impressionante o avanço que aconteceram. Esses tratores, por exemplo, eles são todos totalmente tecnológicos, né? São máquinas impressionantes. Algumas delas, inclusive, não precisam nem de tratorista, não precisa nem de gente dentro deles e tal. É impressionante. E é interessante, professor, que assim, pelo menos quando eu vou para o Natal, eu passo pelo canavial. E quando a cana está baixa, tem um maquinário que parece uma aranha, que ele vai justamente fazendo esse processo que o senhor acabou de dizer aí, né? Uhum. É bem diferente os maquinários de antigamente, né? Muito, muito diferente, né? Então, e esses sistemas, eles são desenvolvidos a partir das tecnologias digitais, a partir né, desse processo de evolução dos sistemas computacionais, dos sistemas aplicados, que são introduzidos, né, nesses dispositivos, permitindo uma diversificação impressionante de aplicações, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, essa fase da Revolução Industrial não é considerada uma extensão da terceira Revolução Industrial, mas uma ruptura completa com todo o sistema anterior, tamanho, alcance e os impactos das transformações provocadas neles. Isso é impressionante porque quando a gente analisa a história, né, você vai vendo ali a passagem de um momento, de uma fase para outra e tal, você vai vendo que realmente foi pequenas evoluções que promoveram essa mudança nesse contexto da indústria, né? Primeira revolução para a segunda, né? Da segunda para a terceira já foram mudanças mais radicais, mas ainda foram mudanças evolutivas de uma certa forma, mas essa que está acontecendo agora é impressionante. Ela rompe com parâmetros que vinham sendo analisados até então, né? Uma das tendências da indústria 4.0 é ter fábricas 100% automatizadas, por meio de sistemas cyberfísicos, sistemas compostos por elementos computacionais, né, colaborativos, com o intuito de controlar as entidades físicas, né, todo o sistema mecânico, todas as máquinas do parque industrial, né? Então, automação completa do sistema, né? As marcas da quarta revolução industrial estão em várias áreas: nanotecnologia, neurotecnologia, inteligência artificial, robótica avançada, incluindo aí os drones, né? Incluindo também as impressoras 3D,
componentes eletrônicos, sistemas computacionais que estão revolucionando tudo, né? Estão tornando... Você vê, por exemplo, impressoras 3D hoje estão sendo aplicadas em tudo, inclusive para fazer prótese humana, né? Quase perfeita. Enfim, é um negócio assim que impressiona pelo volume de aplicações que são possíveis e são realizadas aí nesse contexto. Vários países já estão vivendo essa realidade. Segundo o Fórum Econômico Mundial, nós temos países como Singapura, Finlândia, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Holanda, Israel, né? Que já praticamente são países que podem ser considerados sociedades 4.0, porque várias áreas deles estão mergulhadas nesse ambiente produtivo de quarta geração, né? E aqui a gente chega de forma mais objetiva, né, ao tema da nossa aula, que questiona o impacto disso na educação. Como tudo isso tende a modificar as formas de ensinar e aprender, né? Essa realidade tem influência nas formas como nós, educadores, precisamos desenvolver as nossas práticas docentes? Eu acho que concordamos que sim, né? É uma influência muito forte. Historicamente, a educação se modifica de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade. Então, novas necessidades socioeconômicas, culturais, políticas, influenciam as práticas educativas. Nesse sentido, o papel da escola está sofrendo uma enorme pressão por mudança, né? Na verdade, a educação ela sempre responde às demandas que sofre com algum retardo, né? Isso é normal, né? Porque a dinâmica dessas mudanças é muito grande e é quase impossível o sistema educacional acompanhar isso em tempo real, né? Como vimos aí, em cada fase da chamada Revolução Industrial demandou e promoveu mudanças nas práticas pedagógicas, né? A questão é o tempo que uma sociedade leva para responder a essas demandas. É isso que faz a diferença, né, entre países desenvolvidos e países pouco desenvolvidos, né, ou países subdesenvolvidos. Quanto mais rápido o sistema for capaz de responder a essas demandas, mais rapidamente a sociedade será capaz de incorporar as novas tendências, né, e de se inserir no mercado de forma produtiva, dinâmica, tornando a sociedade como um todo mais próspera, né? Então, no nosso caso em particular, nós nem conseguimos acompanhar as mudanças demandadas pela terceira Revolução Industrial, e as mudanças na quarta Revolução Industrial já nos alcançaram, né? Já estão aí. Evidentemente que tem Talitiane, eu sei que você quer comentar, mas tem uma reverberação enorme quando você liga seu microfone. Eu não sei porquê. Muito mais do que os colegas aí. Mas pode falar, Talitiane, estou abrindo aqui para você. Melhorou? Fale alto. Se não fosse a pandemia, né, eu acho que a gente não iria conseguir acompanhar esse 4.0, né, que em vários outros países eles já estão dominando. Porque aqui no Brasil a educação online, né, ela vinha crescendo, mas de um modo muito sucinta.
Aí, de acordo, quando a pandemia chegou, foi preciso todo mundo, né, principalmente a classe educacional, a parte educacional, se desenvolver muito rápido com relação a isso. Enquanto os outros países, para eles foi de boa, o Brasil sofreu muito, né, com isso e ainda continua sofrendo um pouco mais, mas é uma fase, né, que veio para ficar mesmo, essa questão de educação à distância, em todos os parâmetros da educação, faculdade, ensino médio e os outros também. Na verdade, o que Talitiane falou é interessante, porque na verdade essa é uma demanda da terceira revolução industrial, né? A educação à distância, o fomento dessas ferramentas de comunicação à distância para educação à distância, aula remota e tal, isso é uma demanda da terceira revolução industrial. A quarta revolução industrial implica em mais do que isso, muito mais, né? Implica em novas demandas. Pois não, Ramilson? E também, professor, é a questão da robótica, né? A questão das indústrias, das fábricas de automóveis, substituindo o homem, né? Tirando a mão de obra do homem para revolucionar e acelerar mais a produção, não é isso? Tirando, eu não estou dizendo tirando, mas evoluindo a tecnologia. Isso, né? Isso. Na verdade, esse parque industrial, essa automação do parque industrial, ela é também uma demanda própria da terceira revolução industrial, né? Já estava presente ali, mas ela vai se acirrar de uma forma muito maior a partir de agora. Então isso vai avançar muito em todas as áreas, né? A inteligência artificial tende a substituir o homem, inclusive em várias atividades que são consideradas, né, indispensáveis à presença humana, né? A inteligência artificial vai caminhar na direção de substituir o homem para quase tudo, praticamente tudo. É verdade. Tá? Outra coisa é essa revolução, a terceira revolução, é a questão da EAD, que acho que tem mais de 70 anos, né? Isso, a EAD é muito antiga, né? Muito antiga, mas ela realmente ganhou nova perspectiva, nova dimensão com a terceira revolução industrial, com o advento das tecnologias digitais da informação e comunicação, né? Por conta de um elemento que é indispensável ao processo formativo, que é a interação. Sem interação, o ensino fica muito prejudicado. Ele pode acontecer? Pode, mas ele fica muito prejudicado. E ainda eu falo assim, em questão dessa EAD, ela ajudou muito a questão da tecnologia, né? Sim. Ela né? Uma ajuda muito favorável ao crescimento tecnológico, né? Sem dúvida, né? Professor, aproveitando essa questão que Ramilson trouxe aí sobre a EAD, já que a EAD tem 70 anos, assim, de contexto, né? E o formato da educação híbrida, ela é muito nova, não é isso? Começou agora na pandemia ou ela já acontecia anteriormente? Já acontecia. Por que seria a educação híbrida? Seria a mistura disso, né? A mistura do presencial com o remoto. Isso seria mais ou menos esse conceito de educação híbrida, né? Blended. Mas aqui no Rio Grande do Norte já acontecia, porque assim, com a pandemia que, para mim, né, eu tive acesso, né, tive essa informação agora recente da pandemia. Eu não tinha visto falar ainda nessa questão de educação híbrida. Então, para mim, foi uma novidade quando chegou a informação. Sim. Não era principalmente no contexto da educação básica, ela não acontecia, tá? Ela não acontecia. Mas em outros contextos, ela já acontecia em menor ou maior grau, né? Por exemplo, nas empresas.
as empresas praticavam muito a educação híbrida, né? Você era funcionário do Banco do Brasil, aí você, antigamente, você tinha mesmo que viajar para fazer o curso do banco, não sei aonde e tal. Com o advento das tecnologias, isso foi mudando, né? Começou a se fazer muita coisa híbrida e hoje praticamente é tudo à distância mesmo. Inclusive, Petrobras, Banco do Brasil, que gastava fortunas com diária e transporte de funcionário para fazer formação e tal coisa, hoje em dia praticamente não gasta mais com isso, né? Talitiane. Professor, a educação híbrida, ela se encaixa no fato que há uns 3 anos atrás, né, a minha amiga, ela fez RH na Estácio, e ela ia na Estácio 2 vezes por semana, e os outros 3 dias da semana ela estudava em casa, era tudo online. Pode dizer que também era híbrido esse modelo? É um modelo híbrido. Podemos dizer que sim. Híbrido, né? Então, assim, bem antes da pandemia já tinha esse formato de faculdade. Eles iam 2 dias na semana para a faculdade e os outros 3 dias era em casa, através do computador, com o professor online. Isso. Pode ser, a gente pode considerar, sim, isso como ensino híbrido. Beleza? Vamos continuando aqui, então, na nossa apresentação. Então, a gente estava colocando que essa resposta ela não pode ocorrer, ela sempre demora um pouco, né? É natural que o sistema educacional demore um pouco a responder às demandas. Isso é natural, né? Não acontece de imediato. Mas quanto mais demora, mais prejuízo traz, tá? Então, evidentemente que essa resposta, ela não deve ocorrer à margem de uma análise, de uma reflexão crítica da realidade, né? E não deve ocorrer provocando um custo excessivo ao próprio homem e à sociedade. Custo que sempre recai sobre os mais fracos, né? Mais humildes, né? Muitas vezes envolvendo aí a sua própria saúde. O evento da pandemia, por exemplo, e a necessidade de migração para o modelo híbrido de educação, ou para uma educação remota, à distância mesmo, mais intensamente mediado aí pelas tecnologias digitais, mostrou a fragilidade, né, de professores e alunos, frutos aí de problemas sérios de formação, enfim, deficitários de recursos, etc. Né? E é isso, esse problema ele se aplica, ele tem sua origem tanto na formação inicial quanto continuada, né? Nós vimos professores da iniciativa privada, por exemplo, tendo que se virar para dar conta da nova realidade, porque quando surgiu essa questão da pandemia, né, as escolas públicas fecharam e pronto, né? Mas as escolas privadas não podiam fazer isso, senão ia perder tudo que é aluno. Então elas tiveram que se virar, e elas se viraram mandando o professor se virar. A partir de amanhã você vai dar aula à distância, vai dar aula remota, né? E aí a gente viu muito professor passar por grandes problemas, né? Porque essa demanda foi exigida sem que os recursos necessários fossem providenciados, né? Pelo sistema, para esses professores poderem cumprir sua missão. Então a gente viu... E com isso o professor desencadeou muitos problemas psicológicos, né? Problemas nos profissionais. Muito problema. Teve muito professor adoecendo mesmo, né? Porque não podiam perder o emprego, tinham que se submeter a essa exigência e não tinham competência para fazer isso.
E outra coisa, professor, que era uma coisa proibida em sala de aula, vamos dizer assim, né? Os smartphones que os alunos utilizavam era uma questão bem que eles achavam negativo, e depois tornou-se que era através disso que as aulas tinham que acontecer, né? Que eles seriam transmitidas. Exatamente. Então, tudo isso implicou em mudanças radicais no perfil dos envolvidos no processo, tanto professores quanto alunos, né? Os alunos também tiveram que se readaptar a essa nova realidade, né? O que ficou claro diante de tudo isso foi que o professor, esse professor aí 4.0, né? Ou pelo menos a exigência desse professor, que basicamente não chegou na educação pública. E isso aí é que foi gravíssimo, né? Porque, de alguma forma, a escola pública tinha que responder a essa necessidade, e não respondeu, né? Foi 2 anos perdidos, 2 anos praticamente perdidos, né? Com baixíssimo índice de aula, acontecendo de uma forma extremamente precária, muita perda de alunos, enfim, foram 2 anos perdidos. Isso é um problema muito grave, muito grave. E impactou bastante, professor, assim, porque muitos alunos, como o senhor mencionou aí, né, foram prejudicados, porque pelas condições financeiras não tinham um aparelho, não tinham um equipamento para poder assistir às aulas. Então, isso impactou bastante no retardo do ensino-aprendizagem desses alunos. E eu digo para o senhor que foram 2 anos praticamente perdidos, mas como a pandemia ainda está aí, ainda está em defasagem, viu? Muito, muito. Ainda está aí, as escolas tateando. Nessas alturas do campeonato, muitas escolas ainda fechadas. É um absurdo, sinceramente, não dá para entender isso não, tá? É um negócio assim que surreal, né? Que a gente tenha vivido essa experiência dessa maneira. É questionável até do ponto de vista mesmo da necessidade disso, entendeu? Então, enfim, mas são outras questões e o fato é que a gente vai carregar esse prejuízo durante muito tempo. Esse prejuízo vai reverberar durante muito tempo no meio da sociedade brasileira. Ou seja, esse professor 4.0 precisa de um amplo letramento digital, né? Ele precisa ser capaz de ler e compreender o universo digital próprio desse contexto 4.0, necessário para o exercício hábil de suas práticas docentes, né? Isso implica em dominar as ferramentas digitais que sejam essenciais para que essa prática aconteça. Ocorre que essa demanda ela se multiplica rapidamente, né? Então, as demandas são crescentes nesse sentido, e cada dia exige mais conhecimento do professor para que ele possa atender adequadamente né, essa realidade que a gente vive, né? Até aí tudo bem, pessoal? Bom, a educação 4.0 se baseia muito no conceito do learning by doing, né? Ou aprender fazendo. Na verdade, ela tem uma relação com várias metodologias ativas, tais como o ensino híbrido, a sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, o ensino baseado em projetos, né? A robótica educacional, puxando aí uma sardinha para o meu lado, é um exemplo de recurso pedagógico que adota os conceitos incorporados por essas metodologias, né? Então, a questão que se levanta é sobre quando a escola vai se adaptar à realidade 4.0, né? Para promover uma educação 4.0. Eu estou fazendo a minha
a minha pesquisa, né, em robótica educacional, e no início desse ano fiz um estado da arte sobre formação de professores para uso da robótica educacional, que é o meu objeto de estudo, né, que é o objeto que eu estou estudando na minha tese. É a formação de professores para robótica educacional, formação que nós aplicamos e estamos analisando e tal. Eu estou levantando trabalho, eu levantei então trabalho do mundo todo sobre essa questão, que é nova, não é nova só aqui, é nova no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, na pesquisa que eu fiz, não existia produção científica, artigo científico tratando dessa temática até 2010, pelo menos com as categorias de análise que eu delimitei na minha pesquisa, entendeu? Então, na verdade, isso é muito novo. Formação de professores para uso da robótica educacional começou em 2010, né? No mundo inteiro, e vem avançando em vários países e tal. E nós não estamos assim tão mal nessa fita, embora que a questão é as condições que se dá pelo sistema educacional, pelas instituições que promovem políticas públicas, para acontecer essa formação, né? Essa formação continuada, essa formação em serviço, que é muito complicado, né? Então, alguns países têm uma estrutura educacional que favorece isso, porque possuem políticas avançadas nessa direção, favorecendo esse processo de formação continuada dos professores, né? Para que essa mudança rumo a essa educação 4.0, né, possa acontecer, para que ela possa, de fato, acontecer. Bom, um ponto de partida para isso, nós já temos, né? A mudança rumo a essa educação 4.0 tem um instrumento de partida, que é a Base Nacional Comum Curricular, que complementou e atualizou aí o Plano Nacional de Educação, né? Embora alguns hajam críticas sobre essa Base Nacional Comum Curricular, ela tem pontos muito interessantes, né? O documento que define as aprendizagens que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por áreas do conhecimento, né? É esse Plano Nacional junto com a Base Nacional Comum Curricular. E a Base Nacional, ela elenca 10 competências gerais exigidas que corroboram com essa proposta de educação 4.0, né? Então, quais seriam essas competências, né? Nós temos, por exemplo, essas 10 competências. A competência 1, que é do conhecimento, ou seja, para aprender a lidar com a realidade, conhecimento para ser capaz de lidar com a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade, né? Pensamento científico e criativo para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, né? Repertório cultural para participar de práticas diversificadas na produção artístico-cultural, comunicação para expressar-se e partilhar ideias, informações, experiências, produzir sentimentos que levem ao entendimento mútuo, né? Cultura digital, que é a quinta competência, a que mais nos diz respeito, né? Para se comunicar, para acessar e produzir informação e conhecimento, para resolver problemas e exercer protagonismo e autoria, né? A sexta competência, que fala do trabalho e projeto de vida, para entender o mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas à cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade, né, responsabilidade.
A 7ª competência, que é a argumentação, para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, decisões comuns, com base nos direitos humanos, consciência socioambiental, né? Consumo responsável, conhecimento e autocuidado, autoconhecimento e autocuidado, né? Para cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, né? Com autocrítica e capacidade de lidar com elas, né? Empatia e cooperação, para fazer se respeitar, né? Para se fazer respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento, valorização da diversidade e tal, né? Responsabilidade e cidadania, que é a última competência, para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários, né? Mas se a gente for analisar, as competências gerais propostas pela BNCC já estão alinhadas com os pressupostos definidos aí, ou defendidos aí, para essa educação 4.0, né? Então, em relação à estrutura normativa, nada precisa ser feito. Nós já temos uma estrutura normativa que aponta nessa direção. O que precisa ser feito é dar as condições efetivas para essa implementação, né? Se você for ver lá o item 5, cultura digital, né? Para que isso possa acontecer, muita coisa precisa ser feita no sentido de dar as condições efetivas. Acima de tudo, políticas públicas que visem essa valorização do professor, né? Não só no sentido salarial, mas principalmente em relação a essa necessidade de formação, né? De desenvolvimento de suas habilidades, de suas competências, embora essa palavra não seja politicamente muito correta, mas é isso mesmo enfim. Professor, algumas dessas competências aí, né, elas começaram a ser implantadas em 2017. Com a educação integral, na educação no ensino médio, ela começou a ser implantada, porque a minha sobrinha já passou por todos esses processos aí desde 2017, que quando começou o período integral no ensino médio. Aí agora, né, esse projeto de vida vai ser obrigatório em todas as outras, não só no ensino médio, mas nas outras também, na educação infantil dos anos iniciais. Certo. É isso mesmo, né? Ou seja, são essas demandas estão chegando, né? Nós temos um arcabouço normativo bom. Nós temos uma legislação razoável, né? Boa. Alguns criticam a Base Nacional Comum Curricular e tal, temos umas críticas aí pontuais, mas em geral nós temos uma estrutura normativa muito boa, que aponta nessa direção, mas o que falta são os recursos, são políticas públicas que promovam as condições necessárias para isso acontecer. Bom, pessoal, a ideia de apresentar essa temática, ela nos pareceu muito importante para nos situarmos em torno desse momento que nós vivemos, tá? Do ponto de vista bíblico, religioso, ele é um momento profético, né? Tem todo um contexto profético aí que nós estamos vivendo, toda uma preparação aí para esse momento final da humanidade mesmo, né? Questão do governo único, que está sendo mobilizado em torno de um governo autoritário e tal, né? A deterioração de valores, principalmente de valores que estão alicerçados na cultura judaico-cristã, né? Tudo isso aí é um projeto
que está dentro aí do contexto apocalíptico. Mas, bom, isso aí não é nosso objeto de estudo. O mais importante é entender que isso tem uma implicação muito grande para nós como profissionais da educação. Esse momento, principalmente que envolve aí esse avanço das tecnologias, ele tem uma implicação muito grande para nós, como educadores. Ele implica, sim, numa mudança no modo como a gente ensina, como a gente aprende, e nos afeta diretamente. Nós estamos afetados por isso, queiramos ou não. Queiramos ou não. A nossa aula hoje consegui terminar aí dentro do tempo. Basicamente é isso que a gente queria discutir com vocês hoje. Eu abro aqui para comentários, quem quiser falar alguma coisa.